Olá, meu nome é Michele, sou professora de redação do CNEM e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a estrutura básica da dissertação argumentativa e sobre dicas de como estudar no aplicativo do CNEM. Dicas para estudar com o CNEM. CNEM tem as questões organizadas em 13 disciplinas, sequência completa de um ciclo de aprendizado produtivo e objetivo com 3 rodadas de estudos. Primeira rodada de estudo, passo 1. Escolha uma disciplina que é muito difícil para você, é uma MD, vamos supor que seja física. Selecione e clica na seta Plano de Estudos. Passo 2. A tela de questões indica as questões a fazer, as feitas e as que você acertou ou errou, como podemos visualizar aqui embaixo nos slides. Questões já feitas. Clique na primeira questão a fazer. Passo 3. É muito importante que você leia a pergunta e escolha a resposta certa, como se você estivesse realmente fazendo a prova real. O CNEM registra como certo ou errado o seu primeiro clique. Clicou na resposta C ou na resposta D, como por exemplo na imagem, o CNEM já registra essa resposta. Se errar, vá para outra opção até achar a correta. Procure entender o porquê. Quando tivermos a mini-aula, não perca a chance de assisti-la. É de suma importância, pois há as explicações de cada opção da pergunta. Avance para a próxima e repita o mesmo processo até ser respondido 10 perguntas. Volte para a tela de questões e depois para a tela de disciplinas. Primeira rodada de estudo, agora vamos para o passo 4. Selecione outra muito difícil e repita o processo. Quando terminar as MD, vá para as difíceis e responda 7 questões. Quando acabar as D, vá para as fáceis e responda 4 questões até terminar a rodada de 13 disciplinas. Uma sugestão: anote as 13 disciplinas e coloque ao lado de cada uma MD, que significa muito difícil, D de difícil e F de fácil. Primeira rodada terminada, ok? Agora é a hora da segunda rodada, que é a revisão. Segunda rodada de estudo, etapa de revisão. Volte para a primeira disciplina e refaça as que estão marcadas em vermelho, no caso as que você errou. Se errou novamente, favorite-as. Terminou as questões, repita com a outra disciplina, até completar as 13 de novo. Completando essa rodada, segunda rodada terminada. Agora é a hora da terceira rodada, que completa o primeiro ciclo de estudo. Veremos agora a nossa aula de estrutura básica da dissertação argumentativa em suas 3 partes. Nós vamos dividir essa aula em módulos, teremos 5 módulos no total. O módulo 1 explica como é o esquema de uma dissertação. O formato da redação escolhido pela grande parte dos vestibulares, inclusive pelo Enem, é a dissertação argumentativa. Esse gênero textual possibilita que o estudante construa uma tese inicial e a defenda em diferentes pontos de vista ao longo do seu texto. Separamos aqui algumas dicas para você construir um bom texto. Vamos iniciar na introdução. No primeiro parágrafo, você deverá expor o problema e o caminho a ser seguido no texto, para expô-lo ou para defender algum ponto de vista a respeito dele. Esse é o primeiro parágrafo, que no caso é a introdução. É recomendável também que a tese seja exposta para direcionar a leitura e mostrar sua linha de raciocínio. Lembre-se que na dissertação, seus argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. Então, os seus argumentos devem estar de acordo com uma linha de raciocínio correta e com argumentos plausíveis, com argumentos corretos. Essa é a primeira parte da redação. Então, a introdução ela é importante porque você vai tentar convencer quem estiver lendo. No desenvolvimento, aqui você encontra os argumentos, as opiniões, estatística, fatos, exemplos, um ângulo de visão seu, uma opinião específica. Essa opinião deve ser anteriormente pensada e analisada para que se possa fazer uma boa argumentação ou exposição. Defenda a sua tese apresentando ideias que a justifiquem. Justifiquem as suas ideias de forma consistente e apresente os seus argumentos. Essa parte é importante, por isso coloque tudo da forma mais clara possível, para que o leitor compreenda seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica.
é reservar um parágrafo para cada argumento, analisando todos os aspectos que você deseja abordar. Conclusão. Aqui você deixa claro o objetivo da sua dissertação, expõe o ponto de vista defendido ou a conclusão de sua exposição, de forma que arremate todos os argumentos utilizados durante a construção do texto. É na conclusão que você vai arrematar a sua conclusão na introdução e no desenvolvimento. Retome as ideias expostas na introdução, junto com os principais argumentos que a justificam, para confirmar a tese e encerrar o debate. Diferentemente das outras redações, no Enem é nessa parte que você deve propor a solução ao problema, a partir dos pontos já levantados durante a sua redação. Uma dica: revise o texto. Agora é a hora de corrigir a gramática, é encontrar outros errinhos na sua redação. Caso tenha dúvida na grafia de alguma palavra, tente substituí-la por outra expressão, por um sinônimo. Preste atenção se não existe alguma frase sem sentido, perdida pelo texto, e avalie se há coerência entre as ideias ou se a redação realmente ficou com algum ponto falho. É nesse momento que você deve revisar o texto. Passe o texto a limpo. Finalmente, essa é a última etapa da redação. Por isso, a importância de preparar seu texto em um rascunho. Respeite o limite de linhas e não coloque informações, em hipótese nenhuma, fora da área de correção. Não adianta colocar observações ou desenhos fora da área de correção. Não adianta. Isso não vai ajudar você em momento algum. Então, evite fazer esse tipo de coisa na sua redação, esse tipo de informações. Terminamos agora o módulo 1, que é um esquema de uma dissertação. Módulo 2. Quais são os erros de quem zerou a redação do Enem? Aqui nós temos os motivos da anulação do Enem 2014 e o número de candidatos. O Ministério da Educação divulgou que mais de 500 mil de candidatos, no total de 529.374 candidatos, zeraram a redação do Enem 2014. Uma pena, não é verdade? O número é bastante superior aos do Enem 2013, em que 106.742 candidatos receberam a nota zero. E por isso o resultado deste ano foi bastante surpreendente. O resultado do ano passado foi surpreendente, foi mais de 3 vezes mais do que o ano de 2013. Afinal, por que tantas pessoas zeraram a redação do ano passado? É claro que é muito difícil descobrir o porquê, a forma exatamente o porquê de zeraram. O grande problema é que os candidatos na edição do ano passado fugiram do tema, copiaram o texto da coletânea. Aqui nós vamos ver. O MEC divulgou os números e agora nós vamos explicar um pouco. Os motivos que levam à anulação de um texto do Enem são fuga ao tema, texto com menos de 7 linhas ou com menos de 7 linhas originais que foram escritos pelo candidato, com argumentação, ou seja, textos desconexos, que a argumentação não foi boa, em que um parágrafo não tenha nada a ver com o outro, desenhos e palavras ofensivas, desrespeito aos direitos humanos, fuga do tipo dissertativo. Então vejamos aqui, o motivo realmente da fuga do tema totalizou 217 mil candidatos e 339. Cópia de texto da coletânea, copiou o texto da parte da pergunta, copiou da coletânea, 13.039. Não adianta copiar o texto da coletânea pensando que o avaliador não vai analisar, que não vai ver. Isso realmente é um dos motivos que podem levar a zerar. Texto com menos de 7 linhas. 7 linhas não dá para desenvolver uma redação, é muito pouco. Foi no total de 7.824. Texto não dissertativo, fugiu da dissertação, 4.444. Partes desconectadas, 3.362. Fere direitos humanos, 955. E outros motivos que o MEC não divulgou, 1.508. É de extrema importância que você não fale mal dos direitos humanos, que você não fuja do tema, assim você conseguirá uma nota acessível, uma nota boa no Enem. Então, esse foi os motivos da anulação do Enem de 2014. De acordo com os dados, a grande maioria dos candidatos com redação zerada fugiram ao tema proposto em suas redações. Pode-se dizer que é um dos erros mais graves na redação do Enem.
mas relativamente simples de evitar. A fuga ao tema é proposta ou tenta experimentar, escrever algo mais inovador. O candidato escreve algo inovador, mas não tem certeza, não tem plena certeza daquilo que você está escrevendo. Então acaba passando do ponto e deixando de fazer sentido ao tema original, deixa de fazer sentido ao seu texto, fica desconexo. Para que isso não aconteça, a recomendação é a mais simples possível. Leia a proposta com muita atenção. Não leia só uma vez, leia 2, 3, 4 vezes, a quantidade que for necessária para que você compreenda bem o tema, que a banca espera que você escreva. Assim você pode evitar não só de fugir ao tema, como também de usar uma argumentação sem sentido, o que também pode causar anulação. Essa questão da leitura é muito importante. Leia quantas vezes for preciso, leia até entender, por mais que demande um tempo. Depois que você entendeu que a banca deseja, a banca corretora deseja, você vai conseguir escrever e vai conseguir transpor as suas ideias. Então, não perca tempo fazendo tudo às pressas, que isso não vai lhe ajudar. A redação, que apenas copia os textos da coletânea, também sofre anulação, nem precisando explicar o porquê, certo? Além disso, os textos que têm menos de 7 linhas originais, ou seja, menos de 7 linhas escritas por você, candidato, também são anuladas. Nesse caso, mesmo se sua redação tenha 20 ou 30 linhas, mas menos de 7 for escrita por você, vai ser zerada. Não tem outra, né? A nota é 0. Por isso é importante que o candidato mantenha o bom senso e tente desenvolver a sua própria ideia. Tente desenvolver a sua própria argumentação, fazendo alusão à coletânea, mas sem abusar, sem ser inovador demais e sem fugir ao tema. Outro aspecto é a fuga do tema dissertativo. A dissertação é o texto argumentativo, certo? Que pede que o autor desenvolva uma ideia ou um questionamento com uma consideração final, que deve estar de acordo com os seus argumentos. É importante também que o estudante saiba colocar ideias favoráveis e contrárias à sua própria opinião. Não é porque eu não concordo com algo que eu vou transcrever isso. Eu tenho que escrever de acordo com a redação que esteja me pedindo, de acordo com o que a dissertação deseja. Não é difícil, mas sabemos que na hora da prova é possível que o nervosismo faça errar uma ou outra exigência da dissertação. Então tome cuidado, leia bastante, tente não fugir, não copiar da coletânea, não fugir ao tema. Uma possibilidade é listar na hora da prova tudo o que você precisa fazer no texto dissertativo. Por exemplo, um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de argumentação e mais um de conclusão. Em seguida, anote em algum canto os seus argumentos e procure formular os contrários. Por fim, bole alguma proposta de solução para o problema do tema. Na conclusão, você deve trazer uma solução para aquele suposto problema. Treinar este passo a passo é fundamental. Escreva, treine, escreva redações em casa, no trabalho, caso tenha tempo, para não cair na bobeira e errar justamente o tipo de texto bem na hora da prova. Terminamos aqui o módulo 2, que são quais são os erros de quem zerou a redação do Enem. Módulo 3, possíveis temas da redação de 2015. Aqui nós fizemos uma lista de possíveis temas Enem 2015. Todos os anos surgem possíveis temas para a redação daquela edição. Segundo isso, apresentamos nessa edição para o Enem 2015 esta lista. Primeiramente, gostaríamos de lembrar que essa não é uma tentativa de adivinhar o tema oficial da redação, mas sim de contribuir para o estudo de forma específica. Realmente teve uma pesquisa, nós não estamos tentando apresentar tentativas de adivinhar, em hipótese nenhuma. Lista de possíveis temas Enem 2015. Primeiro tema, diálogo entre ciência e sociedade. Segundo tema, limites entre estética e saúde. Terceiro tema, novos modelos de educação. Quarto tema, dificuldades da formação universitária. Quinto tema, conceitos de família no século XXI. Sexto tema, justiça com as próprias mãos. Sétimo tema, obsolência programada. Oitavo tema, trânsito em grandes metrópoles. Nono tema, voluntariado e transformações sociais. Vejamos os demais. 10º tema, liberdade de expressão e mídia.
11º, consumo de álcool e droga por adolescentes. 13º, 12º, limites entre humor e bullying. 13º, desigualdade étnica e de gênero. 14º, gestão de resíduos urbanos. 15º, saúde pública. 16º, abuso em trotes universitários. 17º, tráfico de drogas e violência urbana. 18º, uso da água na economia brasileira. 19º, saúde feminina na gravidez. E o 20º, sustentabilidade nas empresas. Vejamos agora os dois últimos possíveis temas. 21º, intolerância nas empresas. E 22º, ativismo em redes sociais. Nós vimos aqui uma lista de temas que são possíveis cair na redação do Enem 2015. Porém, sabemos que existem outros temas também que podem vir ser o possível tema. Mas o importante é estudar os temas que estão sendo comentados nas mídias, redes sociais que estão sendo utilizadas para debates, protestos. Então, todos os temas que são bastante discutidos podem vir ser um possível tema para o Enem 2015. Nós vimos aqui agora a lista do módulo 3, a lista de possíveis temas do Enem 2015, e vamos para o próximo módulo. Módulo 4, competências na correção do Enem. Veremos agora como que é feita a correção da avaliação no Enem. Como é feita a correção? Veja que erros devem ser evitados. A redação do Enem é corrigida por 2 professores, que avaliam 5 competências. Vejamos as 5 aqui, que valem 200 pontos cada. Cada competência dessa vale 200 pontos. Se a diferença total da nota de cada corretor na avaliação do candidato ultrapassar mais de 100 pontos, ou se ultrapassar mais de 80 pontos em cada competência, a redação é corrigida por um 3º corretor. Então, no total, na maioria das vezes, são 3 corretores, para realmente não ter falha. Além disso, se uma redação receber a nota total dos 2 corretores, os 2 deram 100, 1000 pontos no caso, vai passar por um 3º corretor para ver se realmente aquela nota está correta. Obrigatoriamente, vai passar por um 3º corretor, por mais um professor da banca. Vamos ver competência número 1. Norma culta. Aqui se avalia a obediência do candidato à norma padrão da língua portuguesa e da língua escrita. Na norma culta, o corretor vê se o candidato está escrevendo de forma correta, se está utilizando da norma culta. Aqui, no caso, é a avaliação da norma escrita. Segunda competência, capacidade de leitura. Como eu havia comentado, envolve a compreensão da proposta, a aplicação do conhecimento de várias áreas. Aqui entra a avaliação do seu repertório e desenvolvimento do tipo de texto pedido. No caso, a dissertação. Nessa competência, é importante entender que um ponto-chave da redação é não fugir do tema. Aqui eles vão ver se realmente você entendeu o que foi proposto. Para não correr riscos, leia com atenção e mais de uma vez sempre, porque podemos confundir e escrever algo que não era proposto. A proposta da coletânea, então leia várias vezes. Competência de número 3, tese e argumentação. Aqui o corretor avalia a capacidade de selecionar, relacionar ideias, organizar fatos e opiniões em defesa do seu argumento. Então, é nesse momento que ele vai ver se a sua argumentação ela foi plausível, se ela teve um segmento, se ela iniciou e terminou com a mesma argumentação, se não fugiu novamente o tema. Competência de número 4, coesão. Avalia a articulação e os nexos que se estabelecem entre os elementos do texto e, basicamente, a utilização de elementos e mecanismos da linguagem que possibilitam a argumentação. Na coesão, você deve sempre articular os nexos. Não deixe perder os nexos e os elementos do texto. Competência de número 5, proposta de intervenção social. Essa é a mais
importante, digamos, de todas. É de suma importância a proposta de intervenção social. A proposta de intervenção social avalia se o candidato conseguiu propor de maneira objetiva, maneira clara e detalhada a proposta de solução para o suposto problema, abordando se é plausível e faz sentido a relação ao tema. O aluno ainda deve se lembrar de manter o respeito aos direitos humanos. Repare que a proposta de intervenção é um dos itens mais importantes, como eu havia dito, pois há uma grade de avaliação somente para ela. Então, tem um professor que fica responsável somente de avaliar a proposta de intervenção social. Lembra da redação em que o candidato colocou uma receita de miojo no meio e não teve a nota zerada? Ou das redações com nota máxima que continham alguns erros sérios de gramática? Depois das coletâneas e das críticas severas feitas ao método de avaliação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, decidiu tornar um pouco mais severo os critérios da avaliação. E é claro que isso é importante. O candidato escreve uma receita de um miojo, escreve alguma piada, escreve com erros de gramáticas sérios e consegue uma nota máxima, realmente deve-se ter um critério de avaliação severo. Então, desde o ano retrasado, do ano de 2013, são eliminadas todas as redações que tiverem piadinhas, como a do miojo. Além disso, os erros de português considerados grosseiros e que sejam repetidos ao longo do texto resultarão em perca de nota. Evite usar clichês, provérbios e citações sem critério. Você pode acabar errando o autor ou a expressão, o que pode pegar mal para o candidato. Até mesmo usá-la de forma fora do contexto, o que pode direcionar a sua redação para um lado que você não quer. Rebuscar demais as palavras também não é uma boa ideia. Seu texto pode ficar sem fluência e clareza, dificultando a compreensão do corretor. Lembre-se, linguagem formal não é sinônimo de linguagem complicada. Escreva de acordo com as palavras que você utiliza no dia a dia, palavras que você tem certeza em sua grafia. Erros de gramática, esse eu nem preciso explicar. Deslizes graves de regra do português podem descontar muitos pontos de sua redação. Se houver dúvida na hora de alguma palavra, de algum termo, procure trocá-lo por outra palavra mais segura. Não arrisque. Utilize um sinônimo da palavra que você quer utilizar. Lembrete, o novo acordo ortográfico só será adotado obrigatoriamente a partir de 2016. Então, no ano de 2015, o novo acordo ortográfico ainda não será cobrado de vocês. Somente esse ano, no ano que vem já será cobrado. Terminamos aqui o módulo 4, que são as competências na correção do Enem. Módulo 5, entenda os 5 critérios de avaliação utilizados pela banca. No Enem 2014, apenas 250 pessoas tiraram nota máxima na redação. Sabe qual a porcentagem que esse número representa no total de participantes? Apenas 0,004%. Mais de 6 milhões de candidatos fizeram a prova. Para o INEP, instituto responsável pela aplicação do exame, esses foram os estudantes que cumpriram todas as exigências, as competências exigidas pela prova. Por isso é importante conhecer os critérios de avaliação usados pelos corretores para saber como produzir um texto digno de nota 1000. Conheça abaixo as 5 competências exigidas pela banca. A competência de número 1, o primeiro critério, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É de extrema importância ter o domínio. Esse é o primeiro requisito. Esse é um requisito fundamental para tirar uma boa nota. Para atender a essa exigência, você precisa ter consciência da diferença entre a modalidade escrita e a modalidade oral, bem como entre registro formal e informal. Não é porque na oralidade falamos pra que devemos escrever assim no texto. Evite contrações pra, pro, numa e prefira escrever a palavra toda. Para o, em uma.
Fuja das gírias e principalmente das repetições. Além disso, na redação do seu texto, você deve procurar ser claro, objetivo, direto, empregar um vocabulário mais variado, mas de acordo com o que você sabe escrever. É preciso ser diferente do que utiliza quando fala. Não devemos, em hipótese nenhuma, escrever de acordo com o que falamos. O texto dissertativo e argumentativo exige que alguns requisitos básicos sejam atendidos corretamente. Vejamos algum. Concordância nominal e verbal é um deles. Regência nominal e verbal são outros. Pontuação, é de extrema importância que saiba pontuar. Flexão de nomes e verbos. Grafia das palavras, importantíssimo. Inclusive na acentuação gráfica e emprego de letras maiúsculas e minúsculas. E a divisão silábica na mudança de linhas, que se chama translineação. A divisão silábica ela deve ser feita de forma correta. Segundo critério, compreender a proposta da redação. É aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo a argumentativo. O Enem não quer que o texto do participante tenha caráter apenas expositivo, porque isso não é fazer uma dissertação argumentativa. É preciso apresentar um texto que expõe um aspecto relacionado ao tema, defendendo uma posição, uma tese, evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque foram apresentadas apenas para despertar uma reflexão. O Enem espera ver o conhecimento de mundo do candidato. Aqui, nesse momento, o candidato vai realmente compreender e trazer uma proposta para a sua redação. Enem espera que você traga o seu conhecimento de mundo sempre, e é nessas informações que você vai utilizar de várias fontes. Livros, filmes, exposições, mas você tem que ter certeza de fazer a citação. Aqui você demonstra que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo, mas atenção, mantenha-se dentro dos limites propostos, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Realmente, compreender a proposta e trazer uma suposta proposta de melhoria é interessante, mas não fuja ao tema. Fuga do tema é um dos principais problemas indicados pelo INEP nas redações que levaram 0. Então, tome cuidado no momento de trazer a sua proposta. Critério número 3. Argumentação e defesa do ponto de vista. Aqui você vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O terceiro aspecto a ser avaliado é a argumentação em defesa do seu ponto de vista. Argumente em defesa do seu ponto de vista defendido com a sua tese. O seu texto precisa apresentar claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a sua posição assumida por você, em relação à temática exigida. Essa competência trata de inteligibilidade do texto, ou seja, de sua coerência. Aqui é o momento de você ter coesão. Coerência tem a ver com o encadeamento das ideias, tem a ver com o que precisa apresentar as informações novas, mais coerentes com o que já foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Isso é importante. Não pule, não saia do seu foco. Não perca a defesa do seu ponto de vista. Eu sei que é um desafio em tanto, mas mantenha a mesma argumentação, do início ao final. Quarto critério, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. Nessa competência são avaliadas a estruturação lógica e formal entre as partes da redação, a organização textual, exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias, que está ligada à competência número 3 também, que continua com a defesa do ponto de vista. Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou pode ser inferido a partir de articulações dessas ideias, preposições, conjunções, advérbio, locuções.
são responsáveis pela coesão do texto. É importante frisar que cada parágrafo deve ser composto de um ou mais períodos também articulados a cada ideia nova. Precisa estabelecer relação com as anteriores. Surgiu uma ideia nova na conclusão, no desenvolvimento, ela tem que se estabelecer relação com as ideias anteriores. Quinto critério, proposta de intervenção. Muito importante e muito interessante. Aqui você vai elaborar a proposta de intervenção social para o problema abordado, respeitando sempre os direitos humanos. É de extrema importância que o candidato mantenha o respeito aos direitos humanos. O quinto e último aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado. Por isso, a sua redação, além de apresentar uma tese sobre o tema, apoiada em argumentos consistentes, deve oferecer uma proposta de intervenção na vida social. Tem que ser uma proposta realmente que se pode utilizar na sociedade, ou seja, uma solução para o problema. Essa proposta deve considerar os pontos abordados na argumentação e deve se relacionar diretamente com a tese desenvolvida no texto e ter coerência com os argumentos já utilizados, já que expressa sua visão como autor, das possíveis soluções para a questão discutida. A proposta de intervenção precisa ser detalhada para permitir que o leitor julgue a sua exequibilidade, a capacidade de se colocar em prática a ideia da solução do problema. Por isso é bom detalhar quais meios são importantes para realizá-lo, qual apoio você deseja, qual apoio é preciso. A proposta deve ainda refletir também os conhecimentos de mundo que a redige a você. E a coerência de argumentação será um dos aspectos decisivos nesse processo de avaliação. É de extrema importância que a proposta de intervenção ela entre no processo de avaliação e seja aprovada, que a sua ideia para a solução de um problema na sociedade seja realmente efetivada. É necessário que ela respeite os direitos humanos, como eu já havia dito, não dê a sua opinião particular de partidos, momentos que o nosso país está passando. Simplesmente escreva para uma solução de problema, não critique os direitos humanos. Não rompa com valores como cidadania, liberdade, solidariedade, diversidade cultural, religião. Não fuja ao foco, não critique, simplesmente traga uma solução. Criticar é muito fácil. Traga uma solução para o problema, seja o diferencial, e assim você vai ter uma capacidade bem maior de adquirir uma boa nota. Não critique, traga uma solução. Terminamos aqui o módulo 5, que é para como entender os 5 critérios de avaliação utilizados pela banca do Enem. Conte sempre conosco, a equipe do CENEM deseja a vocês um bom estudo. Sucesso a todos! E muita sorte no Enem. Estude bastante, reveja o vídeo, o slide vai estar disponível para baixar. Eu quero agradecer a todos e muito obrigada. Bom estudo!